Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos. Hoje é 18 de março. Estou aqui na Comunidade de Oração Vida Missionária dos Pios, em Flores de Goiás, no interior. Meu nome é Marcelo. Hoje, na oração da manhã, a gente fez a leitura do Evangelho, Mateus 23, de 1 a 12. Jesus fala assim: observai os mestres da lei, façai tudo o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. Esse é um assunto muito sério, porque muitas vezes a gente vai atrás de rezar, que seja num momento de oração, que seja em qualquer lugar que você for para rezar, você vai para ouvir Jesus Cristo, você vai para seguir Jesus Cristo, você vai para buscar Jesus Cristo, você vai para ouvir as coisas de Jesus Cristo, porque ele veio para ensinar para a gente como viver aqui na Terra. E muitas pessoas ficam chateadas e até perdem um pouco a fé quando vê algum líder religioso, às vezes fazendo algum pecado, às vezes não falando aquilo que faz. Jesus está falando hoje, Mateus 23, de 1 a 12. Não, e lá no finalzinho falando, não busque, não façam com que essas pessoas sejam buscadas. Quem tem que ser buscado é Jesus. Só um é o líder, só um é para a gente seguir, Jesus. Então, se você ainda continua seguindo alguém ao invés de Jesus, está errado, né? Então, por exemplo, aqui eu estou falando de quem? De Jesus. Então, você está ouvindo que eu estou falando de Jesus. Você está aqui para ouvir falar de Jesus. Entendeu? Que Jesus, ainda mais nessa quaresma, né? Jesus, ele passou tudo que passou pelo nosso pecado. Por amor a nós. Então, na quaresma, a gente também mortifica um pouco os sentidos dos prazeres, dos sentidos da carne, das nossas vontades, para que a vontade de Jesus prevaleça. Não adianta você também assim só ler a Bíblia, só buscar as coisas de Deus e não fazer a vontade de Cristo, que é a caridade, é você ajudar o outro, você querer o bem para o outro. Para que serve o jejum na quaresma? A penitência, a renúncia, para você chegar mais próximo de Deus. E quem chega mais próximo de Deus, quem consegue ter uma amizade maior com Deus, quem consegue ter uma intimidade maior com Deus, não vai ficar com raiva de ninguém. O principal objetivo da quaresma é você buscar amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a maior caridade é você doar seu tempo para o próximo. Então, se você tem alguma mágoa de alguém, se você tem alguma coisa, pode ser até de algum líder religioso que você vê, não fica com essa mágoa. Efésios 6,10 fala que nossa luta é contra os espíritos que estão nos ares, espíritos malignos que estão nos ares, não contra a pessoa. A pessoa às vezes está sendo, a ação dela está sendo feita por causa do maligno que está agindo nelas, então você às vezes tem que deixar para lá e seguir Jesus. Agora, se você está deixando de seguir Jesus por causa de pessoas, meu irmão, procura rever esse teu pensamento. Se você está deixando de seguir Jesus por causa do seu namorado ou namorada, se você está deixando de seguir Jesus por causa de amigo, se você está deixando de seguir Jesus por causa de familiares, por causa de trabalho, por causa de pessoas que estão na frente, ou pessoas religiosas que estão ao seu lado, que falam alguma coisa, mas está pecando, o pecado ele vai lidar com Deus. Esse líder religioso, ele está falando lá, essa pessoa está falando de Jesus Cristo, ouve e acata o que a pessoa está falando. Mas não importa o que ela faz. Ela está falando de Jesus Cristo. Tem uma passagem que os apóstolos chegam e falam assim, Jesus, tem gente que está expulsando demônio em seu nome, mas a gente não sabe quem é. Jesus falou, se está expulsando demônio no meu nome, então eu está junto. Então se está falando de Cristo, você ouve o que está sendo dito de Cristo, né, o que está falando de Jesus Cristo, ouve ali as palavras, as leituras do Evangelho,
Presta atenção no que está falando em Mateus 5, 6, 7, que é o Sermão da Montanha, Jesus ensinando a gente como viver. Seu olho está atrapalhando, arranca. Tira o olhar de lá. Seu pé está indo no lugar errado, não vai. Se sua mão está pecando, arrancam. Jesus foi crucificado na cruz. As mãos foi para nós termos o perdão do que tanto pecado que a gente já fez com a mão. Jesus foi crucificado com os pés, o prego no pé, um prego desse tamanho, para a gente ser perdoado de tantos lugares que a gente vai, que sabe que vai pecar. Jesus foi crucificado, Jesus teve a coroa de espinho machucando o cérebro para a gente ser perdoado naquilo que a gente alimenta o pensamento. Pensar, todo mundo pensa. Vem coisas erradas na cabeça, todo mundo vem. Mas alimentar o pensamento. Jesus foi transpassado com a espada, que jorrou sangue e água, que quer dizer a união nossa com ele. O coração veio para perdoar, para a gente pedir perdão de mágoas que a gente carrega do coração. Tudo isso está em Sermão da Montanha 5, 6, 7. Jesus ensina para a gente amar o inimigo. Amar quem nos odeia. Na realidade, o inimigo são os anjos ruins que tem os ares, né? Amar quem nos odeia. Pessoa, não que ela faz, amar a pessoa. Deus ama a todos, então você tem que ter o olhar de Deus, você tem que ter a caridade, você tem que ter a comunhão com Deus, você precisa se fundir ao que Deus está ensinando. A comunhão, Deus quer ser nosso amigo para quando a gente morrer, a gente estar junto com Deus e continuar por toda a eternidade. É muito simples as coisas de Deus. Busca as coisas do céu cada vez mais. Quando você morrer, você continua buscando. Não se apegue a nada primeiro, a que seja primeiro, a não ser Cristo, a não ser os ensinamentos de Cristo, a não ser Deus. Se você está buscando durante o dia mais o dinheiro do que a Deus, está errado. Se você está amando mais o seu filho, mais a sua mulher do que amando a Deus, está errado. Por quê? Porque o amor a Deus é um amor eterno. O amor às pessoas é um amor que passa. Pode ser o maior amor do mundo, mas não tem amor maior do que o Deus. Então, se você buscar amar a Deus sobre todas as coisas, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão dadas em acréscimo. E não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã tem seus próprios cuidados. Com perseguição. Se você amar a Deus, buscar a Deus, as outras coisas vêm por acréscimo. Você vai amar seu filho e sua mulher muito melhor, sua família. O dinheiro vem por acréscimo. Se você for preciso, São Padre Pio construiu um hospital de 100 milhões de dólares, ele não pegou um centavo. O pai dele pediu um dinheiro para pagar uma passagem para ir não sei para onde. Ele falou: pai, eu não tenho, esse dinheiro aqui é do hospital. Você entende? Quando você busca a Deus, primeiro, quando você acorda, fala Espírito Santo, antes de botar o pé no chão, fala Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Me ajuda hoje em cada detalhe. Se você já acorda, já buscando em primeiro lugar a Deus, antes das refeições, faz a oração, primeiro Deus. Tudo que você for fazer, você pede a ajuda do Espírito Santo. Cada trabalho, cada ação, cada estudo, cada gesto, cada pessoa que você for conversar, você pede para o Espírito Santo de Deus fazer parte da conversa. E quando você for dormir, você observar tudo que aconteceu no dia, pedir perdão por algumas coisas e agradecer por outras e pedir para o Espírito Santo cuidar do seu sono. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. É afastar de palavrões, afastar de conversas bestas, afastar de lugar que não presta. Olhar o celular, se está vendo coisa errada, já não fica olhando aquilo ali. Se tem coisa errada, não vai, não olha. Entendeu? Procura coisas mais interessantes na internet para você buscar Deus. Não deixe essas coisas te enganar. Porque senão você vai ficar pegado a elas depois para voltar para o caminho de Deus, ou vai pelo amor, pela dor. Por isso que Deus te dá o livre-arbítrio, que Ele te ama, quer que você busca com suas forças. Aí acontecem algumas coisas difíceis, algumas coisas que a gente não sabe por quê, porque só Deus sabe. Mas é pra gente buscar a Deus, pra gente ser humilde. Só busca a Deus quem precisa. Quem sabe que precisa de Deus, que busca Ele. Só os que consideram, que se acham pecadores, que buscam a Deus. Deus veio para os pecadores, não veio para os sãos. Então, se considere pecador, somos todos pecadores. A gente peca mais de 100 vezes por dia. Por pensamento, por ações, por preguiça, por gula, orgulho, inveja. Tantos pecados que a gente faz durante o dia. Então a gente tem que buscar a Deus para a gente evitar esses pecados. Para quê? Porque no céu não tem pecado. Então você tem que viver o céu já na terra. Então hoje fica essa mensagem.
Busque a Deus, não busque as pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.